Meus nobres e cultos alunos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para fazer alguns vídeos de resolução de exercício da apostila. Nós vamos começar hoje pelo exercício número 6. Acompanhe aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários que nós vamos respondendo ao longo do tempo, tá bom? Um abraço. O exercício número 6, ele diz o seguinte: nós temos um cubo de platina. Esse cubo, ele tem 1 centímetro de arestas, ou seja, aqui vale 1 centímetro, aqui vale 1 centímetro e aqui também vale 1 centímetro. O problema diz que foi medida a resistência entre as faces opostas dele, ou seja, se a gente pegar um ohmímetro, ligar entre essas faces opostas dele aqui, ó, vou ligar um ohmímetro aqui, esse ohmímetro marcou uma resistência de 10 micro-ohm. Em função dessas informações, o problema pede para a gente calcular o valor da resistividade. Bom, nós sabemos que a resistência é ρL sobre A. Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter que R vezes A é igual a ρ vezes L. Daqui a gente tira que a resistividade ρ vai ser R vezes A sobre L. Bom, vamos lá então, colocar valores. A resistência ela é 10 micro-ohm, 10 vezes 10 a menos 6 ohm. A área é a área das faces opostas, ou seja, essa área aqui que nos interessa. Essa área vai ser 1 centímetro por 1 centímetro. Mas colocando esse metro, nós vamos ter 1 centímetro vezes 10 a menos 2 para passar para metro, vezes 1 centímetro vezes 10 a menos 2, dividido pelo comprimento. Veja que entre as faces opostas, o comprimento também é de 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, nós podemos cortar aqui. A resistividade, então, ela fica 10 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2, que sobrou aqui. Portanto, a resistividade, basta repetir a base e somar os expoentes. Aqui, como se tivesse 1, menos 6, menos 5, menos 5, menos 2. Pessoal, vamos resolver o exercício número 7. O número 7 diz o seguinte: eu tenho um fio de cobre que possui a resistência de 50 ohm. Ou seja, eu tenho um fio de cobre aqui, né, ele tem uma resistência de 50 ohm. E tem um fio de alumínio, e se este fio for substituído por um outro de alumínio de mesmas dimensões, ou seja, eu tenho um outro fio aqui, eu quero substituir esse fio de cobre por um outro de alumínio de mesmas dimensões, ou seja, o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro. E eu quero saber então qual que é a resistência desse fio de alumínio aqui. Para fazer isso, nossa equação é aquela de sempre, a resistência é ρ, a resistência do fio de cobre é a resistividade do fio de cobre vezes o comprimento do fio de cobre sobre a área do fio de cobre. A resistência do fio de alumínio vai ser a resistividade do alumínio vezes o comprimento do fio de alumínio dividido pela área do fio de alumínio. Dividindo uma equação pela outra, então a resistência do cobre dividido pela resistência do alumínio vai ser a resistividade do cobre vezes o comprimento do fio de cobre dividido pela área do fio de cobre. Isso dividido pelos parâmetros do alumínio. Resistividade do alumínio, comprimento do alumínio, área do alumínio. Então essa fórmula aqui é a parte do alumínio e essa aqui é a parte do cobre. Como vocês estão vendo aqui, nós temos as duas dimensões dos dois condutores são iguais, então eu posso cortar esse comprimento, é o mesmo comprimento do alumínio, pode ser cancelado. Como o diâmetro deles são iguais, a área também é igual, então essa área do fio de cobre pode ser cortada com a área do fio de alumínio. Então a nossa equação ela fica assim, ó, a resistência do cobre sobre a resistência do alumínio é igual à resistividade do cobre sobre a resistividade do alumínio. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que a resistência do cobre vezes a resistividade do alumínio vai ser a resistência do alumínio vezes a resistividade do cobre. Como nós estamos interessados aqui em saber qual que é a resistência do alumínio, explicitando a resistência do alumínio, aqui nós vamos ter a resistência do cobre vezes a resistividade do alumínio dividido pela resistividade do cobre.
Colocando aqui isso em termos de valores, a resistência do alumínio vai ser a resistitividade do cobre, que foi dada a 50 ohm, multiplicado pela resistividade do alumínio. A resistividade do alumínio a gente encontra lá na apostila, na página isso aí está na página 13. A resistividade do alumínio, ela vale 2,83 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes centímetro, dividido pela resistividade do cobre, que vale 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 ohm centímetro. Fazendo essa continha aqui, nós vamos achar o seguinte. Nós vamos ter o seguinte, ó, 50 vezes 2,83 vezes 10 a menos 8, dividido por 1,72 vezes 10 a menos 8. Então, isso dá 82,27 ohm. Portanto, a resistência do fio de alumínio é 82,27 ohm. Pessoal, essa aqui é a maneira cadenciada da gente fazer, mas não precisaríamos da gente fazer toda essa conta não, né? Como os parâmetros são iguais, o comprimento e a área dos dois condutores são iguais, e bastaria, portanto, que a resistência de um vai diferir da resistência do outro apenas em relação à resistividade, ou seja, bastaria você pegar a resistividade do alumínio, ver qual a proporção dela em relação à resistividade do cobre, e o valor que der, basta multiplicar pela resistência do fio anterior. Ou seja, uma regra de 3 simples, a gente resolveria esse problema aí, ok? Para quem consegue entender essa regra de 3, pode fazer sem problema nenhum. Agora, se quiser fazer de uma forma cadenciada, é desse jeito aqui, tá bom? Então, ok. Bom, meus queridos, vamos fazer agora o exercício número 8. O 8 diz o seguinte: deseje determinar a temperatura atingida pelo filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente quando a mesma está acesa. Para tal, mediu-se a resistência quando estava apagada e encontrou-se o valor de 25 ohm a 20 graus Celsius. Após a lâmpada ter sido ligada, verificou-se que a resistência havia aumentado para 240 ohm. Qual a temperatura do filamento da lâmpada após ligada? Bom, a equação que ela relaciona temperatura e resistência é aquela que a gente já viu em sala, que é a resistência futura, que é R2, está para a resistência atual, que é R1, assim como a temperatura futura, que é o T2, menos T0. T0 é a temperatura de resistência zero inferida, está tabelada aí na apostila, tem os valores, dividido por T1, que é a temperatura atual, menos a temperatura T0, né? Neste caso aqui, nós queremos descobrir qual que é a temperatura que o filamento de uma lâmpada incandescente vai funcionar, ou seja, qual que é a temperatura futura. Vamos colocar os valores aqui, ó. A resistência 2 foi informada aí que ela é 240 ohms, ou seja, na hora que o condutor do filamento da lâmpada aquecer, a resistência dele vai aumentar 240 ohms. E a resistência 1, que é a resistência com a lâmpada fria, antes de ligar, é 25 ohms. T2 é a temperatura que eu estou procurando, menos T0. T0 do tungstênio, basta a gente olhar aí para trás na página 14, nós temos que o T0 do tungstênio vale menos 202 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 202, dividido por T1. O T1 é a temperatura onde nós medimos a resistência R1, que neste caso aí o problema falou que era 20 graus. Nós vamos ter, então, 20 graus menos 202. Portanto, nós damos uma arrumada aqui, nós vamos ter 240 sobre 25 é igual a T2 menos 202 vai dar mais 202, 20 menos 202 vai dar 222, tá certo? Multiplicando aqui, nós podemos fazer, antes de fazer a multiplicação cruzada, nós podemos fazer essa continha aqui, ó.
240 dividido por 25, nós vamos ter 9,6 é igual a T2 mais 202 dividido por 222. Multiplicando cruzado agora, nós vamos ter 9,6 vezes 222 é igual a T2 mais 202. Portanto, o T2 que nós estamos procurando vai ser 9,6 vezes 222, isso aqui vai dar 2.131,2, que esse produto aqui, o 202 passa para o outro lado subtraindo, portanto, o T2 é igual, subtrai de 202, vai dar 1.929,2 graus Celsius. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que se eu tiver uma lâmpada incandescente numa temperatura inicial de 20 graus e resistência 25 ohms, quando eu ligar essa lâmpada, a resistência vai aumentar, né, devido a aquelas choques que os elétrons vai ocorrer com o núcleo dos átomos. Isso vai gerar um efeito Joule, vai gerar um efeito de resistência maior. E nesse momento a temperatura da lâmpada aumenta. E com esse cálculo aqui a gente chega no valor que a temperatura do filamento da lâmpada vai funcionar. Nesse caso nós achamos 1929,2 graus. Tá bom, pessoal? Então é isso aí por enquanto.